Boa tarde a todas, todes e todos. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo semestre, aliás, é o segundo encontro do segundo semestre do nosso terceiro ano, né, em torno do universo, dos universos da educação, do movimento Recomove. Hoje a gente tem uma data especial fora do nosso calendário, porque nós temos uma pessoa muito especial para conversar, né? Geralmente a gente se encontra na primeira segunda-feira de cada mês, e hoje, pela agenda muito extensa da nossa pessoa de prosa, a gente mudou a data, com muita felicidade, né? Hoje, aqui no Recomove, a gente recebe Edilene Morikawa. Vou apresentar a Edilene, eu fiquei pensando, não é muita coisa que eu vou falar, mas eu tenho que começar com o Aikai. Alimentar a mente, quero aprender sempre. Não sei se todos conhecem Edilene, mas eu posso garantir, é uma pessoa linda, linda em todos os sentidos. Atuou por mais de uma década nas redes públicas de ensino no estado de São Paulo, foi coordenadora de escolas brasileiras no Japão, onde participou ativamente da introdução do projeto de educação de jovens e adultos brasileiros radicados no Japão. Ela foi uma das responsáveis, foi, aliás, a primeira a aplicar a prova do Enseja no Japão. Esteve diretora pedagógica do projeto social e da Escola Âncora. E hoje, além de uma grande ativista em prol da educação democrática, é diretora da Escola Aberta, em São Paulo. E é um grande prazer receber você aqui conosco, Edilene. Eu não consigo nem descrever a sensação boa que eu tenho, porque hoje, com certeza, é uma das principais referências na educação voltada à emancipação que eu conheço. E escutar, você falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, e saber que isso tudo é educação e onde você está, me dá uma energia gigante. Então, ter esse espaço contigo e com todas as nossas colegas e colegas aqui, com certeza é um momento muito importante de ressignificação desses tempos de educação, ainda mais em tempos tão delicados na sociedade brasileira, né? Edilene, um prazer enorme. A palavra está contigo. Léo, gratidão, que introdução maravilhosa. Gratidão pelo convite, pelas pessoas que estão aqui me ouvindo, compartilhando, mas eu quero bater um papo com todos, né? Que seja uma roda de conversa. E é tão difícil, né, falar de trajetória pessoal, porque a minha trajetória nunca foi pessoal, ela foi sempre coletiva. Quando o Léo faz essa proposta, né, fala um pouco de você, eu até me desabituei a falar de mim. Mas, enfim, eu acho importante, né, porque nós somos importantes nos grupos, então é importante a nossa história, como história de todos. Como o Léo disse, minha vida sempre foi como professora desde os 17 anos, com o desafio de ter mais de 30 crianças com 5 anos de idade, ali para educar em escola pública, e ali nasceu em mim a necessidade de me superar o tempo todo, né? De saber que meu papel era muito importante, porque as famílias estavam confiando a mim aquelas preciosidades de suas vidas, né? E isso sempre me comoveu muito, né? A família confiar ao educador horas, às vezes mais horas na escola do que em casa, mais tempo com os educadores do que com pai, mãe, tio, enfim, com a família que tem. E isso me trouxe um comprometimento muito grande.
muitas dificuldades, enfim, não vou detalhar todas, mas quem trabalha na rede pública sabe de todos os desafios, né? As teorias que não coincidem com a prática, o movimento da década de 80, né, que foi maravilhoso em prol do socioconstrutivismo, um movimento que trouxe uma nova perspectiva para a educação, porém, em uma semana, todos os recursos, todas as possibilidades que havíamos discutido, aprendido nos cursos, se esgotavam, né? E a gente não sabia mais por onde ir, e não nos dávamos conta que não era possível, porque estávamos sozinhos na sala de aula. Hoje eu tenho essa consciência. Naquela época, não. Eu me sentia um tanto culpada, frustrada por não conseguir ajudar a todas as crianças, né? E, enfim, em 2010, eu resolvi ir para o Japão, porque a família do meu marido, grande parte, inclusive minha sogra e meu sogro, moravam lá, e eu, cansada de algumas situações da rede pública, vou contar uma rapidinho aqui, para vocês entenderem, houve um processo de municipalização, né, das escolas que eram municipais, educação infantil, as escolas que eram só educação infantil, que eram ligadas à rede municipal aqui em São Paulo, passaram a também acolher crianças do ensino fundamental. E depois eu fui entendendo que era uma questão política, né? De acordo com o número de habitantes de uma cidade, a prefeitura, então, poderia solicitar ao governo federal, ao governo estadual, né, adotar o ensino fundamental. E, naquela época, as escolas infantis tinham enormes áreas verdes, árvores centenárias, né? Não havia secretária, não havia coordenadora, eram os professores, as crianças, nós mesmos fazíamos as matrículas no portão da escola, nós mesmos íamos comprar a merenda da escola, né? E fazíamos todo esse trabalho, discutimos educação e conseguimos fazer um trabalho muito significativo. De repente, com a municipalização, a área verde se tornou prédios mal acabados, superfaturados, e eu acompanhei de perto a construção de um dos prédios, e o engenheiro irritado, constantemente irritado, dizendo que havia pedido tal material, e o material vinha de péssima qualidade, superfaturado, e aquilo foi me angustiando, né? E, enfim, foi a inauguração da escola, chegou um mobiliário novo, a escola foi toda equipada, inclusive eu até levei uns quadros que eu pintava para decorar a escola, toda feliz, assim, querendo, né, acreditar que seria bom. Na época, foi o vice-governador, que era o Alckmin, fazer a inauguração. E no dia seguinte, isso foi num sábado, a inauguração, na segunda-feira, um caminhão aparece no portão da escola, carregado de móveis quebrados, sucateados. E eu perguntei, mas para que esses móveis? Ele disse, não, esses móveis são de vocês. Eu falei, não, nossa escola já está mobiliada. Ele falou, não, esses móveis que estão aqui na escola vão ser levados para uma outra escola que será inaugurada no próximo sábado. E aquilo foi me tomando, falei, não é possível a gente trabalhar com essa situação, né? E então eu falei para meu marido, quero ir embora para o Japão, mas eu quero trabalhar com educação. Como eu tinha parentes, amigos lá, eu já indiquei, falei, olha, eu quero trabalhar em escola, né? E na cidade de Iwata, né, na região de Hamamatsu, ao pé do Monte Fuji, né? Região muito linda, com rios, muita natureza, um lugar excepcionalmente lindo. Então, eu cheguei e falei, bom, vou procurar, encontrei uma escolinha. Subindo a escada da escolinha, a diretora me viu e falou, eu falei, olha, vim deixar meu currículo. Ela disse, você é pedagoga, é professora? Eu falei, sou. Ela me disse, me catou pelo braço e falou, que bom, nós precisamos muito de alguém que faça um projeto pedagógico para validar a nossa escola. O governo federal do Brasil, né, fez um acordo aqui diplomático de autorizar as escolas informais brasileiras para serem validadas no Brasil. Eu falei, pode deixar, eu faço isso. Eu nunca autorizei nenhuma escola, porque todas as escolas que eu trabalhei já eram autorizadas, mas farei isso com todo carinho. Então, saí de lá já com um computador e com uma pilha de documentos para ler, enfim. Fiz o projeto pedagógico, a escola foi autorizada, tinham apenas 15 crianças, que eram cuidadas primeiramente na casa dela, e depois ela encontrou um outro espaço, que as famílias queriam alfabetizar as crianças com a língua portuguesa, com a cultura brasileira, porque eles visavam voltar para o Brasil, então não queriam ingressar no sistema japonês.
E nós tínhamos ali também como dever garantir a cultura japonesa. Então, independentemente de ser uma escola brasileira no Japão, a cultura brasileira sempre foi muito viva. A escola, então, foi crescendo, depois eu autorizei o Fundamental 2, depois ensino médio, né? Voltei para o Brasil algumas vezes, por conta dos meus filhos, que eu queria também que mantivesse contato aqui com os familiares. Porém, a escola cresceu muito, a demanda foi muito grande, então não éramos mais uma escola, éramos uma comunidade, porque a escola representava para aquelas famílias um lugar de aconchego do Brasil. Então, ali, nós trabalhávamos sábado, domingo, nosso calendário era o calendário que era o calendário das famílias, né? Elas trabalhavam sábados e domingos, elas trabalhavam, folgavam no dia 1º de janeiro, dia 2 já estavam trabalhando, nós também estávamos. Natal, eles não têm a cultura de comemorar o Natal, dia 25 de dezembro, nós comemorávamos com as crianças na escola. Nós tínhamos apenas as férias, que eram correspondentes aos períodos de férias do calendário das fábricas, né? Éramos adaptados àquele meio. As famílias contavam conosco para tudo, né? Tinha muitos casos de adolescentes que se metiam em situações criminosas por desconhecimento. Ah, vi uma bicicleta ali, passei a semana inteira, a bicicleta estava paradinha, eu achei que não era de ninguém, saí pedalando. Dali uma semana, a polícia bate na casa da família não fala japonês, né? E o adolescente sendo preso, e a prisão é muito rigorosa, e não pode ter visita de pessoas que não falam japonês. Então, nossa escola também tinha lá o Tsuyako, né, a moça que era da secretaria, que fazia esse papel, como ela lia, escrevia, dominava o japonês, ela que fazia esse intercâmbio com a criança, com o adolescente e a família. Enfim, muitas histórias. Famílias que ficavam doentes, não sabiam a quem recorrer, pediam para a gente ajudar, né, cuidar dessa situação, não sabiam lidar com documentação, então a escola também se envolvia, como pede um documento, a renovação de um visto, como faz uma inscrição na prefeitura para ter algum benefício, como faz inscrição para poder conseguir um apartamento mais barato do governo. Então, a escola se tornou esse grande lugar vivo da comunidade, né? E aquilo me encantou. Eu fui para ficar 2 anos, fiquei 10 anos, né? Em 2008, teve aquela grande crise, né, mundial, financeira, começando pelos Estados Unidos. No dia seguinte do anúncio da crise, o Japão quebrou. Eu estava lá e vi, assim, de um dia para o outro, as famílias, perdi meu emprego, perdi meu emprego, perdi meu emprego. Foi uma loucura, porque o governo também começou a ampliar o seguro-desemprego para 6 meses, 7 meses, começou a dar benefícios para as famílias voltarem. As famílias assinavam um contrato dizendo que receberiam o dinheiro, mas o governo japonês depositava essa ajuda aqui no Brasil. Então, a família recebia um dinheiro para comprar a passagem e só recebeu o benefício no Brasil e não poderiam voltar dentro de 2 anos. Muitas voltavam sem ter moradia, voltavam sem ter um emprego, muitas tinham já perdido o vínculo com a cultura, enfim. E nós, então, percebemos que muitos jovens tinham saído da escola muito cedo, né? Não tinham completado nem o ensino fundamental 1, muitos, né, por conta do Japão ser um lugar muito fácil de conseguir emprego, e os jovens com 14 anos trabalhando, ganhando um salário alto, né, com referência aqui do Brasil, então já iam morar sozinhos, logo já compravam um carro do que vinham no videogame, e achavam que estava tudo certo a vida, e com essa quebra se perceberam, e agora? Como que eu volto para o Brasil? Ou como eu fico aqui no Japão, mas agora com mais consciência que aqui não é eterno, que qualquer hora eu posso perder, né, esse lugar. Então, começou uma demanda, uma busca muito grande dos jovens pela educação de jovens e adultos. Nesta época, eu tinha voltado para o Brasil e foi pedido para mim voltar para o Japão para criar a educação de jovens e adultos, porque não tinha nenhuma escola. E eu estava fazendo curso de pós-graduação, até pedi algumas ajudas, porque eu não tinha autorizado, eu tinha trabalhado com educação de jovens e adultos, não tinha organizado o curso, né? Muito menos fora do país. Enfim, não consegui ajuda aqui no Brasil. Não tinha ninguém que soubesse me dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Eu falei, voltei para o Japão, comecei a implementar a escola, mesmo sem autorização, os jovens começaram a chegar, e durante 3, 4 meses eu organizei os documentos pesquisando, perguntando para pessoas, analisando,
né? Terminei esse trabalho, vim para o Brasil, marquei uma reunião já diretamente com o Ministério da Educação, né, com os representantes da Comissão Internacional, e colocando a realidade. Enfim, a escola foi autorizada, a educação de jovens e adultos, e cresceu demais. Foi lindo ver todos aqueles jovens voltando a estudar, a conseguir um diploma, a sonhar com uma faculdade. Muitos ingressaram em faculdades até no Japão mesmo. Enfim, então essa trajetória foi muito linda, mas eu segui um chamado, né? Eu falei, agora eu sinto falta de trabalhar com as crianças do Brasil. Eu quero voltar a trabalhar com crianças, mas eu não quero trabalhar na rede particular. Nunca me motivou o trabalho com rede particular. E aí eu soube do âncora, um amigo falou que o âncora precisaria de uma coordenadora ou alguém que conseguisse também organizar uma escola, que seria uma escola inovadora e que teria como referência a Escola da Ponte. Falei, poxa, claro, eu vou, né? Consegui, vim na frente, meu marido ficou para resolver as coisas, vim com os meus filhos, e iniciei no projeto âncora, que era um projeto, até então, um projeto social do contraturno. Já havia 15 anos de trabalho com trabalho social. Um trabalho muito bem feito, porém, aquelas crianças, eu ficava muito frustrada, porque elas não aceitavam pegar um lápis, elas não aceitavam escrever uma palavra, nem que fosse para fazer um quadro de jogos de futebol. Elas diziam, não, isso é da minha escola, eu não quero, aqui não é para escrever, aqui eu não quero isso. Elas tinham pavor da escola. E ainda crianças com situações de vulnerabilidade social, emocional, de todas as esferas, extremamente, muitas violentas. E eu vim daquele mundo de crianças um tanto mais organizadas, né, com educação voltada à educação japonesa, e ingressei, mergulhei naquela outra situação, uma equipe totalmente desmotivada, uma equipe de educadores que muito ruim, né, aquele trabalho. Eu falei, puxa, mas eu vou ficar aí, aqui vamos começar um trabalho de verdade, né, com educação. Então, aquelas crianças que só ficavam no contraturno, de repente, tiveram que passar a ficar período integral num lugar que para elas era uma referência de brincar, de fazer atividades físicas, para uma escola que não teria aula, série, turmas. Então, foi muito desafiador. Foi algo assim que marcou a vida de todos nós que iniciamos aquele projeto. O professor José Pacheco, em 2011, fazia reuniões conosco, mas, enfim, eu sonhava, eu lia, eu conhecia a literatura, eu conhecia as palestras do professor José Pacheco, mas colocar em prática era um abismo, era algo assim que era desafiador, era motivador, mas era desesperador. E foi desesperador o sentimento durante aquele momento de transição do projeto âncora de serviço social para a escola. Mas foi muito rico, eu acho que aquele momento nos transformou para a vida toda, a ponto de não conseguirmos mais olhar para um outro modelo e falar, não, se um dia não puder trabalhar desse jeito, vou trabalhar do outro. É impossível, né? Mas é isso, Léo. Depois eu não sei se eu já falo do âncora, já falei demais, você me ajuda aí. É o seu áudio, ó. A gente está escutando você, não? Desculpa, porque eu até desliguei o áudio aqui. Estou viajando. Eu acabei de ver o Monte Fuji. E acabei de ver a chuva. Agora eu fugi o nome da flor. Estava aqui com o nome dela na cabeça da cerejeira. Cerejeira. Né? Sakura. Sakura. E anotei aqui, estou anotando, né? 4 palavras na sua fala para mim. E é interessante, eu acho que elas precedem a sua experiência no âncora. E são fundamentais para o âncora. Eu queria até te ouvir sobre isso. A primeira que veio à minha cabeça é cuidado. Né? Quando, na sua fala, você estabelece o local de educação como lugar de cuidado e um espaço de cuidado comunitário, que é a segunda palavra. A terceira é a diversidade. Né? A diversidade de situações, a diversidade diversidade / adversidade.
porque também acompanhando a sua trajetória, né, tem a diversidade e a diversidade. E a quarta, para mim, é a característica que eu queria te ouvir, né, nesse processo, e a minha hipótese é que sem ela, você não estaria aqui agora com a gente, é resiliência, né? Eu queria, e aí sabendo que o Projeto Âncora começa como um projeto de ação social, e depois, na perspectiva do contraturno, e depois se torna tudo isso, né, um espaço de educação da comunidade. É possível pensar uma educação sem resiliência, sem cuidado, sem comunidade, sem diversidade e adversidade? Em algum momento essas palavras não estiveram presentes no seu ser professor, no seu ser educador? Nunca, Léo. Ao contrário, quando a gente se percebia muito limitado com um perfil, né, de famílias, ou um perfil socioeconômico, ou com uma estabilidade, um conforto, nossa, está tudo indo bem, está tudo bem, sempre foi para mim um momento de olhar e falar, não, espera aí, estagnou, alguma coisa está errada, cadê as outras pessoas? Cadê a criança preta? Cadê a criança pobre? Cadê a criança rica? Cadê o indígena? Né? Isso, para nós, é um mantra no âncora o tempo todo. Quando a gente fala no âncora, agora na Escola Aberta, quando a gente fala de novas famílias, a gente olha para esse lugar da diversidade, né? E a resiliência, obviamente, você, educadora, que todos são, não tem como não ser resiliente na educação, né? Seja qual esfera for. Porque o lugar da educação é esse, né? Do movimento, da luta, da persistência. Quem não está disposto a isso não está na educação. Ou se está por equívoco, né? Frustrando, causando dores. Mas eu acredito que se está na educação sem ser resiliente, sem ter consciência da necessidade do movimento, ela também sofre, né? Porque a gente está por amor, a gente desenvolve esse amor que torna a resiliência uma parte, não é uma coisa ruim, pelo contrário, se torna parte. Isso reflete na nossa ação com a família, com os amigos, a forma de estar no mundo, né? Então, Léo, falando dessa resiliência, o âncora foi um exercício tremendo, né? Porque toda aquela história que eu tinha do Japão ou da escola pública que eu trabalhei, ela foi importante, mas ela foi muitas vezes desnecessária, e eu tinha que encontrar o lugar desnecessário dela para poder fazer alguma coisa nova. Não era replicar, não era repetir, não era colocar o que eu já sabia em prática. Era ter tudo isso como na minha bagagem, para um momento certo, em algumas situações, poder utilizar. Mas eu tinha que estar limpa, zerada para o novo. E isso foi encantador, foi desesperador, mas muito encantador. Que era, bom, então tá, eu a vida inteira eu fui coordenadora, eu dei aula, eu dei boas aulas, eu envolvi a comunidade, eu trabalhei com essa comunidade, eu sempre tive uma equipe, sempre procurei ter uma equipe que ficasse feliz de estar juntos, trabalhando, mas eu dei aula, eu preparava provas, eu preparava até reunião pedagógica, por amor àquela equipe, eu achava que estava ajudando aquela equipe, né? E as pessoas ficavam até tranquilas, ai, que bom, a Edilene é legal, olha, ela já foi aqui, já facilitou para todo mundo. E, de repente, eu me vi no lugar de falar, não, eu não tenho que facilitar para ninguém, eu vou fazer junto. Eu não sei, tanto quanto ninguém sabe, como todo mundo aqui também não sabe, eu também não sei. E aí vamos ter que aprender juntos. Então, e aí pensávamos, como colocar esse modelo de educação em prática se nós só demos aula a vida toda? Como que a gente deixa de dar aula? A gente pode ir deixando aos poucos, ou a gente pode falar, não, vamos virar a mesa, vamos fazer do zero. E no âncora, nós, naquela época, optamos várias reuniões com o Zé Pacheco, várias reuniões com a equipe, falamos, não, vamos começar não dando aula, desde o primeiro dia. Agora, imagine, 220 crianças chegando no projeto âncora para ficar 9 horas num lugar que eles iam no contraturno para brincar. Iam chegar e nós não daríamos aula
não organizaríamos em turmas por idade, mas nós tínhamos uma coisa favorável, que era conhecermos aquelas crianças. Conhecíamos, né, enquanto ali no convívio com aquelas crianças. Eu gosto muito dessa história, porque muita gente pensa assim, como começar, né? Então, nós optamos naquela época fazer assim, nos reuníamos, né? Nós pensamos, quem somos? Quantos somos? Nós somos 20 educadores, né? Aqui vão trabalhar com essas crianças. Mas quem mais pode nos ajudar? Quem mais está discutindo a educação conosco? Aí víamos que tinham algumas famílias que estavam muito interessadas e queriam discutir, haviam voluntários, estagiários, haviam pessoas até da cozinha, da limpeza, a moça da secretaria. Essas pessoas todas discutiam educação e começamos juntas, de mãos dadas, vamos fazer juntas. E aí, primeiro dia, pensamos, como receberemos essas crianças? Para que elas já entendam o que nós, né, essa proposta nesse ambiente, né? Aí, pegamos 4 cores, fizemos 4 listas e ficamos em grupos de 4 ou 5 pessoas, entre voluntários, estagiários, educadores e tudo mais, para receber aquelas 50 crianças que estavam na lista. Então, as crianças chegaram e a gente falou assim, não vamos explicar o que vai ser, elas vão conversando e vão entendendo. Mas não chegaram conversando, chegaram derrubando tudo, né? Gritando, jogando mochila e falando, cadê minha professora? Cadê minha sala de aula? Onde que eu vou? E a gente combinou de ser serenos, receberíamos serenos as crianças, mostraríamos a lista, ajudaríamos até a procurar seus nomes, e pediríamos para aquelas que já sabiam ler, ajudar aquelas que não sabiam, e elas se organizando com os educadores que estavam com aquela cor correspondente. E combinamos que não falaríamos psiu, fica quieto, silêncio, que constituiríamos já o dedo para levantar, né, pedir o silêncio. Então, as crianças foram fazendo... Então, isso chegaram às 7 da manhã, 9 horas da manhã, a gente começou a sentar com as crianças em roda. E quando começava a ter aquele silêncio para se falar, nós, então, perguntávamos, o que vocês querem fazer? Nossa, aí começava tudo de novo. Gritaria, como assim? Como você tem que falar? O que você tem que fazer? Você tem que falar. E nós, então, serenamente, voltávamos, levantávamos o dedo, estávamos 40 minutos, 20 minutos. Quando uma criança precisava, ainda gritava, a gente ia pertinho dela, fazia um carinho, falava sussurrando no ouvido, estamos esperando você, né? Você é muito importante, a gente quer te ouvir também. E aí as crianças começavam a replicar esse modelo, né? Quando a outra cutucava, né? E Raquel, está vendo o que eles querem falar? Aí a gente também falava, olha, fala com carinho. E a gente apresentava já esse modelo desde o primeiro dia. Isso foi muito importante. Aí, no final do dia, o que acontecia? As famílias, né? O que aconteceu? Não teve aula? Por que não teve aula? Cadê a lição? Não vai levar a lição para casa? Tivemos que lidar com tudo isso e foi para nós uma lição de vida. Acabava, as crianças iam embora às 4h30, 5 horas, a equipe ficava até 9 horas da noite. E aí, o que a gente faz amanhã? Como faz? Bem, depois começamos a mapear, fizemos um craft gigante e mapeamos tudo que tinha na escola, tudo que tinha no âncora, né? O circo, temos o salão, o refeitório, temos a sala 1, a sala amarela, a sala verde, temos o playground, enfim, mapeamos tudo e separamos por horários, antes do lanche, depois do lanche, antes do almoço, depois do almoço, básico. E aí, quando a gente conseguia se reunir com as crianças e a gente perguntava o que vamos fazer, e a gente apresentava aquele craft, e elas diziam, vamos primeiro na biblioteca? E a gente dizia, por quê? Porque a gente quer ler. Como a gente vai ler? Então, a gente fazia essas perguntas. Começávamos a ajudar as crianças a pensar no tempo e no aprender, né, coletivo. E aí, as crianças decidiam, começavam já o exercício do ter a consenso, né? Muitas vezes estava lá das 8 às 9, ficava em branco, porque das 8 às 9 ninguém conseguia organizar nada, era a partir das 10, e só depois do almoço que a gente conseguia fazer alguma coisa. Antes disso, era muita conversa, era muita reflexão sobre o dia. E aí a gente colocava um post-it reservando aquele horário, né? E aí combinávamos, quando a gente fosse, quais eram as atitudes que teríamos naquele lugar,
E aí, o que fazer? Ah, vamos fazer matemática, tá? Não importava que matemática, tinham crianças de 5, crianças de 12, né? Então, era muito do improviso com o conteúdo, porque o que nós queríamos naquele momento era dar a elas um outro espaço de aprender, dar uma outra oportunidade de pensar a escola. Era uma escola que estávamos pensando também, que não tínhamos pronta na nossa cabeça. Eu diria, isso daí que você está falando é muito importante. Eu queria parar aqui, porque a Paula está com a mão levantada e o Valdo. Você trouxe aí um marco muito importante. Eu acho que seria importante a gente explorar esse momento. Você inclusive, chegou num aspecto que, para mim, é muito sensível no debate, né? Que é exatamente como se constitui, como se faz a escola. Né? Porque geralmente as pessoas partem da ideia de, olha, o conteúdo é esse para ser ensinado e a gente precisa de um espaço chamado escola. Você está me falando outra coisa. Não, a gente precisa de constituir a escola para depois pensar o conteúdo. Mas antes de te escutar mais sobre isso, que você está chegando aí, que eu já sei, a gente já conversou isso muito. Paula, Valdo, vamos lá, vamos abrir, porque a gente mantém a roda, porque na hora que você começar a falar disso, vai ficar tenso. Tenso para bom, não é para ruim, não. Ok, eu anotei algumas perguntas aqui, assim, em relação aos professores, né, que estavam, os 20 educadores que estavam junto contigo nesse início, sim, em termos das nossas formações, né, todo mundo foi formado no modelo mais fragmentado, grade, aula e tudo, a abertura, né, de se lançar nessa experiência nova, para todos ali, como você estava comentando. Tem algum educador na época que falou, não quero, não é isso que eu acredito em termos de educação, e, e depois, né, na ampliação das atividades, como é que os educadores chegavam, né, já conhecendo o projeto pedagógico dessa escola, do âncora, depois que ele virou escola, né, saiu de projeto social. E as famílias, né, esse impacto com as famílias que, né, tanto as crianças, como você comentou, que já chegaram, a professora, a aula, como é que... o momento de planejamento é um momento dessa conversa inicial, um momento de atividade muito intensa, né? E é uma atividade educativa também, né? Formativa também. E como é que as tecnologias foram aparecendo ou sendo utilizadas, que seja computador, internet, celular ou tantas outras, como é que vocês lançavam mão, as crianças lançavam mão dessas tecnologias, com que uso, né? E a relação com a Secretaria de Educação, né? Com certeza as cobranças aí, DCNs. Vocês atuavam na educação infantil também, ou só no ensino fundamental? Então, essas foram Fala, algumas perguntas que eu obrigada. anotei. Ótimo, vou tentar ser concisa. Obrigada pelas perguntas. Sim, tínhamos educação infantil. Aliás, a educação infantil era a única educação que tinha no projeto Âncora antes de se tornar escola integral, né? Havia, mas era uma escolinha, assim, sabe? Aquela escolinha que ficava até isoladinha do projeto Âncora, muito bem feitinha, muito bonitinha, mas naquele padrão escolinha para crianças pequenininhas, né? Do cuidado, mais do cuidado do que pensar. E a equipe era formada por especialistas e tinha as assistentes e a diretora daquele setor, que é aquela que ficava na salinha, exigindo aquela cadernetinha preenchida no final do dia, tudo que era padrão. Tanto é que, no primeiro momento, nós até importante você falar isso. Nos primeiros meses, o que nós fizemos? Vimos que, como a educação infantil, crianças de 0 a 5 anos já tinham uma rotina, nós preservamos. Falamos, vamos dar mais energia para o outro lugar, porque colocar essas crianças pequenas neste movimento que está muito ainda
ainda inconsistente, pode ser um prejuízo para as crianças. Então, preservamos, e só fomos trazendo depois, quando as coisas já estavam mais ou menos estabelecidas. Bem, quanto aos educadores, haviam os funcionários do Projeto Âncora. Quando foi anunciado, né, alguns já viraram o nariz, já vem modinha, já vem com historinha, lá já querendo mudar as coisas, né? E aí alguns torceram o nariz, e foi bem a época em que o mantenedor, o fundador, faleceu, né? Muitos diziam, tá vendo? Ele faleceu, virou bagunça. Era um lugar totalmente hierárquico antes. E aí, então a gente teve também que lidar com essa situação de funcionários que estavam ali há 15 anos. E aí, nós, gentilmente, carinhosamente, fomos falando da importância de cada uma das pessoas, independente da função dela no projeto, o quanto ela precisaria querer aquele projeto. Era fundamental que quisesse. Mesmo que ele só estivesse cuidando do jardim, ele era um educador. Não, eu cuido bem do jardim há 15 anos, não me mete nessa, não. Eu nem estudei, por que agora vocês querem que eu fale de educação? Discuta isso. Foi muito difícil, mas a gente foi trazendo aos poucos. Alguns, pouquíssimos, saíram, não quero. Estou fora, virou bagunça, não quero mais. Outros ficaram falando, torcendo o nariz, né? E a gente sempre disse, olha, é preciso querer, é preciso acreditar. A gente precisa estar juntos. Não saber, ter dificuldade é um direito de todos nós. Ninguém aqui sabe, mas nós queremos, nós acreditamos nesse modelo de educação. Alguns falaram, olha, desculpa aí, eu não acredito não, foram embora. Outros, eu quero, mas virava as costas, estava minando o projeto. E a gente foi lidando tanto com estas questões também das pessoas. E um pequeno núcleo muito forte foi empurrando para frente. Foi empurrando. Só que chegou um momento em que aquela turma que dizia, não, eu estou dentro, mas estava minando o projeto, se tornou um peso muito grande. Porque nós queríamos cuidar das crianças e precisávamos de pessoas para cuidar também dessas crianças. Cuidávamos uns dos outros, mas tínhamos um limite, né? E quando o nosso limite já foi sendo superado, o professor José Pacheco falou, não dá. Ele mesmo falou, vamos fazer uma reunião. E eu fui incumbida de uma missão terrível, que até hoje me desespera, que foi reunir todo mundo, a gente já tinha feito uma lista de quem realmente não estava, já tínhamos conversado com cada uma das pessoas, mais ou menos umas 8 pessoas não tinham a mínima condição de continuar, estavam se tornando para nós um problema, e eu fui incumbida de avisá-las, de dizer a elas que elas não teriam mais condições de ficar no projeto. Foi um dia muito complicado, mas foi muito necessário. E teve todo um jeito de fazer para ter um menor impacto no dia a dia. E aí, então, falamos, precisamos de alguém que já tenha feito. Você conhece? De tanto insistir, pedido alguém do Zé, que ele indicou uma pessoa que ele conheceu, que tinha um trabalho muito bonito, de muitos anos, dentro de uma escola, mas era uma escola padrão também. Essa pessoa veio e a gente confiou muito, sabe? Acho que chegou a nossa salvação, talvez essa pessoa tenha caminhos aí para nos ajudar. E foi a primeira pessoa, eu nunca me esqueço desta cena, depois de uma semana, ela subiu numa sala que estava eu e a Cláudia Duarte, que na época era companheira do Zé Pacheco, coordenadora junto comigo. Ela entrou gritando, eu não aguento mais. Ela encostou na parede e começou a puxar os cabelos, gritando, não consigo, isso é loucura, vocês são loucos. Para ela foi muito difícil, foi a primeira pessoa que falou, não aguento, depois de contratada. Então, vimos que não tinha pessoa nenhuma pronta. Seríamos nós mesmos a nos organizarmos e pensar. E o Zé, vocês sabem, ele não dá resposta, né? Ele, no máximo, diz, na ponte. E toda vez que a gente tentava replicar alguma coisa que ele falou que fez isso na ponte, a gente tentava fazer, dava tudo errado. Era outro lugar, outras pessoas. Demoramos para entender que não era replicável coisas, que a gente precisaria ter essa intencionalidade, ter essa estrutura, a matriz de valores, né? Saber por que não teria aula, por que não teria série, como a criança aprende, como realmente aprende, o que é aprendizagem significativa, o que é roteiro, o que é avaliação contínua, formativa e sistemática, quais são as 3 dimensões curriculares, currículo objetivo, subjetivo e da comunidade. A gente sabia, mas como fazer, a gente precisaria descobrir. Quanto à família, foi muito difícil. Então, no início, eu lembro que nós até chamávamos as famílias por volta, pedíamos para ir mais cedo, no final do dia,
no momento das rodas de avaliação, onde a gente sentava com as crianças para avaliar o dia, para as famílias participarem e começarem a ouvir essas crianças, para se acalmarem. Quando você fala de tecnologia, era caderno voando para todo lado. As crianças não conseguiam cuidar do seu caderno. A gente sentava, arrumava um caderno novo. No outro dia, cadê caderno? Não tinha caderno. Era uma loucura. Computador, então, a gente nem deixou de lado. Não tinha mínima condição de oferecer computador, nada disso ainda. Era muito do trato humano. Quem sou eu? Como eu aprendo? Do que eu gosto? Quais são as minhas necessidades? Como eu ajudo o meu amigo? Como eu lido com as minhas dificuldades? Era isso. Era uma transformação, assim, nossa, enquanto educadores, e das crianças o tempo todo, e de todo mundo. E aí a gente percebeu, né, que quando a gente fala respeitar o ritmo de cada um, é o ritmo de todos, não é só das crianças, de toda a equipe. Alguns rapidamente já tinham, outros eram bons em planilhas, outros eram bons para acalmar aqueles que estavam mais desesperados, outros eram bons para mediar conflitos. E a gente foi mapeando essas pessoas, independente da sua formação acadêmica. Então, a pessoa sempre veio em primeiro lugar, não teve como a gente desvincular, sabe? Foi muito importante esse cuidado. Quanto à Secretaria de Educação, por eu ter essa experiência anterior de organizar escola e sozinha, não tinha lá uma Secretaria de Educação para me apoiar, não tinha um supervisor, eu tinha que me remeter diretamente ao Ministério da Educação, eu tive que aprender muito sobre educação, sobre leis, sobre como organiza uma escola e tudo mais. E aí, eu tive que ser subversiva, não teve outro jeito. Eu sabia falar a língua dos gregos e o Zé queria que eu falasse a língua real do que ia acontecer, dos troianos, né? E aí, o que aconteceu? Eu falava, meu Deus, e agora? Se eu colocar no papel tudo que o Zé quer que coloque, não vai ser autorizado. E a gente não tendo autorização, a gente não vai poder fazer essa escola. E a gente precisa dessa autorização. Se as famílias já estão desconfiadas, né? Já tem toda essa cultura de desconfiança de toda a comunidade. O que é isso que vocês estão inventando agora? Né? E ainda uma escola que não é formal e legal, como que a gente ia lidar com tudo isso? Então, eu fui meio que de maneira subliminar, ali entre linhas, falando desse modelo de educação, mas falando de série, de professor por turma, não teve como não ser. E ainda, quando teve a vistoria para autorização, eu tive que montar um cenário e preparar a equipe como se fosse um teatro. Você é do primeiro ano. O que você é mesmo? Segundo? Não, primeiro ano, presta atenção. Você é do primeiro ano. A sua sala é essa. Como você... Não, sua sala é essa do primeiro ano. Tive que montar um teatro. E deu muito certo, porque a supervisora foi, autorizou. E, aos poucos, cada vez que ela vinha fazer a visita, eu mostrava, olha, o nosso modelo de educação é este, está vendo as crianças estudando? Ali tem uma criança de 8 anos ajudando uma criança de 12. Olha, estão fazendo tal projeto, venha ver aqui. Que lindo, que maravilhoso. Né? Ah, eu já vi isso na faculdade, ah, eu já fiz isso na minha escola, na minha aula, todo, né? Ah, eu já sempre acreditei nessa forma de educar, isto sim. Mas na hora de fazer o relatório final, a Edilene, onde é mesmo o primeiro ano? Cadê as crianças do primeiro ano? Aí eu abria qualquer porta e falava assim, está aqui. Ela nem prestava atenção que tinha crianças de todas as idades ali. Enfim, e foi. Com o tempo, pela visibilidade, pela confiança que a comunidade foi tendo no projeto, e aí foi ficando mais fácil. Eu sabia que se ela fosse chiar ou começar a exigir coisas, não seria possível, porque a comunidade não aceitaria mais. Mas, quando pediu autorização para o ensino médio, foi muito legal, porque daí ela fez a vistoria e ela acompanhou as outras supervisoras. E ela foi narrando a escola, defendendo. Olha, está vendo esse laboratório? Ele não está todo equipado, porque quem está equipando é um grupo de crianças que está desenvolvendo um projeto de criação de um laboratório de ciências aqui na escola. Então, com material reciclado, não tem problema. E ela ia defendendo. Ah, mas cadê o não sei o quê? Ah, cadê o equipamento? E ela defendia. Não, para que ter todos esses equipamentos de vidraria se a criança não usa? Só para ter de enfeite? Olha só, isso aqui está sendo usado, eles que criaram.
Então, foi muito bonito ver essa transformação, inclusive, na supervisora. E aí, eu já fui mudando a forma de escrita do projeto pedagógico. E aí, pela confiança, acho que nem olhavam direito, já tinha ali uma carta de autonomia que passava batido e era homologada, já tinha ali dizendo que não era séria, era um núcleo de aprendizagem. Inclusive, uma vez ela fez a visita, e no final da visita, Edilene, quantas crianças do primeiro ano, que era a pergunta final, né, da visita? Eu falei, não temos série. Como assim? Olha, está aqui o documento homologado, o núcleo. Você quer saber quantas crianças na iniciação, no desenvolvimento e aprofundamento? Ela, nossa, é mesmo. E ela mudou o padrão de um relatório, que já fica, né, copia e cola, para iniciação, desenvolvimento e aprofundamento. Então, houve essa transformação, inclusive, pela Secretaria de Educação. Edilene, que bom te ouvir, né, depois de tanto tempo. Eu vou situar um pouquinho, talvez, aquela conversa nossa inicial, ou a explicação dada pelo Léo ali, ela não tenha dado o foco que eu vou buscar para fazer a pergunta, né? Esse grupo aqui, eu tinha te dito também, né, como é que ele se constitui, um grupo de reflexão, e o Léo fez a complementação. Mas se nós fosse traduzir numa linguagem normal, é formação continuada de professores. Só que nós nos escolhemos por nos gostar, por ter alguma interface de trabalho junto, né? Você vê a Paula no Ceará, Ivone em Curitiba, o Léo em Minas, o Felipe no Rio de Janeiro, eu aqui no litoral do Paraná. Tem duas pessoas, a Thaís e a outra está como forma de sigla, não sei de onde que elas são, seria bom até que em algum momento elas se identificassem o território para a gente, visto que está gravando. Nós temos um coletivo que é relativamente grande e nós decidimos nos encontrar temporariamente e aprender um com o outro, por opção nossa. Então, em vez de ser dentro daquilo que a gente faz no espaço da instituição de cada um, que existe ou não existe, nós nos encontramos e circulamos por aí. Recentemente, nós nos conhecemos pessoalmente com a Paula, aqui numa das conferências que teve no litoral. A gente pode conhecer o Léo e a Paula, porque nós só nos conhecíamos por vídeo. Nós temos pessoas de 10 estados. E tem também de outros países, né? Aqui circulou nessas discussões várias pessoas que a gente convida. O Léo falou a questão desse processo agora do terceiro ano, né? O convite para você e o convite para a Franciele. Mas já nós tivemos várias pessoas que circulam muito na questão da educação, da formação de professores. Tivemos a Maria Isabel da Cunha, que eu me lembro assim, tivemos alguns dirigentes do Instituto Federal Santa Catarina, tivemos o Mazeto, da PUC de São Paulo, que há anos trabalha com formação, dentre outros aí, né? E a razão de nós não chamarmos de formação continuada é justamente por causa que nós estamos nesse campo que você tem atuado, que nós vamos definir como uma educação democrática e humanizadora, ou estaria mais num campo que poderia ser chamado também contra-hegemônico, educação emancipatória. E daí, justamente por estar num arranjo assim, já no terceiro ano, às vezes tem mais gente, né? O grupo acho que já tem lá bem mais do que 50 pessoas, mas elas não participam aqui, mas a gente grava e põe num canal a Paula está colocando 79. A gente grava e põe num canal do Telegram.
Por que no canal do Telegram? Porque se você entrar no canal, do grupo do Telegram, você pode ver desde o nosso primeiro encontro como é que nós fizemos. Fica tudo registrado lá. Coisa que nas outras plataformas, no WhatsApp, é mais difícil de trabalhar. E a gente disponibiliza isso também, o vídeo, num canal do YouTube, do Moanix, Movimento de Alternativas para uma Nova Educação. Estou te colocando dessa forma para dizer que seria muito bom contar com você nesse grupo, para além da participação de hoje, se você se sentir estimulada, e circular nesse material, vir quando você puder, né? Sempre, a gente procura fazer na primeira segunda-feira do mês. Excepcionalmente, hoje estamos na sexta, porque o Léo tinha dito da tua possibilidade de ser na sexta. É a única vez que nós estamos nos reunindo em 3 anos na primeira sexta-feira. Mas sempre na primeira segunda do mês, você vai nos encontrar lá das 5 da tarde às 6h45, porque 19 horas tem um outro coletivo, nós somos 15 coletivos de diferentes temáticas, que uns mais intensos, outros menos intensos, que se reúnem. Então, esse aqui a gente resolveu pôr esse Recomove, que é uma sigla, ressignificação continuada do modo de vida, e ao mudar o modo de vida, nós mudamos o processo educacional nosso, né? Educação nesse campo de humanização e emancipatória, que você descreve bem a tua trajetória, e por isso, importante da trajetória da pessoa. Bom, contextualizado, tem algumas questões que eu queria te levantar, que para nós eu entendo como bem importantes. Claro que eu vou pedir da equipe, porque nós estamos numa constituição da equipe, mas tem umas que é de curiosidade do meu conhecimento do âncora, porque sempre fica. Eu conheci algumas dessas crianças que eram fenomenais, destacadas, vamos chamar assim, dentro do âncora, que apresentavam o projeto para a gente, circulando e tal, e coisa, né? Que tinha também lá na Ponte, tinha também em várias outras experiências, projetos que o Pacheco circulou, né? Na Amorim Lima, lá na Campos Sales. A pergunta, essa primeira, é uma curiosidade, essa aí não gasta muito tempo, mas é uma curiosidade. Vocês têm acompanhamento dessas figuras diferenciadas que se constituíam dentro do projeto? Agora, a questão assim, nós tivemos a semana passada com uma delegação, acabou estando daqui eu, o Léo, a Ivone, acho que dos que estão aqui nós, e fomos em mais uma dessas idas. Nós fazemos muitas vivências, a pandemia nos atrapalhou bastante. A vivência a gente vai viver aquele espaço, que nem você recebeu muitas delegações lá no âncora, mas nós fazemos um processo que aprofunda um pouquinho mais, que deixa eu tirar o som aqui dessa Alessandra, acho que entrou, que um processo mais de troca. Depois nós continuamos, embora a gente se encontre nessa 1h45, nós trocamos muito depois, e quando tem a vivência que nem essa da semana passada, que nós fomos em 50, bem plural, de todos os níveis educacionais possíveis, de educadores, de estudantes, da própria comunidade, nós vamos juntando as opiniões depois para trabalhar esse material. Bom, então tivemos lá em Taipas, Perus e Heliópolis. Heliópolis, por causa do seminário, né, do bairro Educador,
revi o encontro com uma pessoa que talvez com certeza você conheceu, né, que é o Brás, que foi o diretor da Campos Sales. Uhum. E eu recuperei uma coisa de antes da pandemia que nós vimos nos questionando, dizendo, para mim, é urgente, extremamente urgente, as pessoas que ficaram mais à frente, não vou chamar diretor, não vou chamar líder, desses projetos, discutir por que eles fracassam. A Ponte, o Âncora, Campos Sales a meia carga hoje. O litoral, nós com 17 anos, estamos com... Às vezes eles nos confundem com um projeto universitário, porque ele está numa universidade, mas ele atua em todos os espaços educacionais, pelas interfaces que ele faz, em todos os níveis, né, formais e na educação comunitária também, mas nós temos uma grande dificuldade nos tempos atuais. A Ivone chegou a fazer um curso aqui com a gente, a Ivone é da rede estadual do Paraná, professora, mas ela fez aqui conosco especialização, depois fez mestrado, fez doutorado, e hoje ela é da equipe da ANE. Então, sendo o espaço de formação continuada, e é evidente que eu não tenho expectativa de que você responda isso de uma forma que consiga, numa resposta, dizer por que termina os projetos. Mais do que por que termina os projetos, por que uma equipe não se consolida. E eu vi um pouquinho como é que vocês constituíam a equipe, e você agora tocou pelo outro lado, né? Que é como que vocês tiveram que constituir a equipe de uma certa forma, tirando pessoas em outras funções, mas participavam da equipe, que não tinham como se adequar à nova ideia educacional que está ali. E eu vi recentemente, não precisa citar nomes, né? A gente tem acompanhado, os desencontros individuais dessas pessoas, de alguns, né? Às vezes meio tristes, né? E até acompanhei um pouquinho o projeto atual de vocês da Escola Aberta, via uma professora que estava no primeiro turma que foi feita lá pelo projeto lá de Brasília, né? Que o Pacheco conduziu, é onde que eu conheci o Léo, onde que eu conheci algumas dessas pessoas que eu atuei lá também como monitor da equipe e coisas assim. O Aprender em Comunidade, ou Valder? Aquela formação online, bem no meio da pandemia. Certo. Então, Edilene, é um início de conversa, não é hoje, é um início de conversa. Do tipo assim, você se ressignificou, você já falou um pouquinho na tua relação Japão-Brasil. Ao se ressignificar, né, você foi né, mudando, inclusive, teu modo de vida intensamente, na medida que você fez 2 países de cultura tão diferentes, você tem os filhos nesse encontro das 2 culturas, e hoje está na Escola Aberta. Até poderia, para finalizar, dizer de uma forma isso, né? Como é que a gente, talvez, a pergunta do Léo tenha te conduzido um pouquinho para isso, mas como é que é a Edilene de hoje, como educadora, que é a temática nossa, como é que a gente vai se constituindo? Quais são tuas convicções? O que você considera que é uma caminhada tua? E nós tínhamos convidado a Cláudia também, viu? A Cláudia Duarte, ela teve aquela situação que você deve estar acompanhando, ela teve, quando coincidiu o calendário, ela estava na cirurgia, né?
E ela disse, espera um pouquinho, deixa eu me recuperar. Daí nós fomos tocando as outras pautas, então um dia dessas ela participa aí, né? Deu para pegar um pouquinho o conjunto, quer dizer, não é a pergunta que importa, é a reflexão com a experiência tua de como é que foi viver tudo isso e como é que está a Edilene hoje entendendo uma equipe. Eu te digo uma coisa, eu conduzi esse projeto por 2/3 do tempo, atuo nele ainda aqui, criamos a partir dele essa vertente que ela deixou praticamente, ela está com um pequeno ponto de institucionalização, mas ela não é mais, daria para dizer, é quase desinstitucionalizada. Nós chamamos de interinstitucional, juntamos pessoas independente da origem da instituição dela, passamos a nos encontrar nesse movimento pós ou abertura da pandemia, até presencialmente, que foi uma festa muito grande. Nós, depois de 2 anos aí nos conhecendo pela tela, encontrar alguma das pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida, né, pessoalmente, mas eu diria assim, é evidente que se eu for participar de algum outro projeto e esse outro projeto tiver que constituir uma equipe, vai ser muito diferente do que constituir uma equipe pela via de redes de educação municipal, estadual, federal. É muito sofrimento, né? E eu gostaria de ver como é que você vê isso aí na tua vida. Ok, Valdo. Primeiro, agradeço o convite para participar dos encontros. Dentro do possível, eu posso até fazer, né, participar, porém, também, às segundas, eu estou justamente com Cláudio e Zé Pacheco em formação, organizando, né, grupos de formação para educadores, enfim. E aí, é bem no horário, por isso que eu não pude segunda. Quanto à minha configuração, eu só posso dizer que eu sou uma reconfiguranda, se existe esse termo. Não me reconfigurei, não. Estou em processo. E quanto à equipe, formação de equipe é essencial. E eu sei que eu fui privilegiada no Âncora por ter ali possibilidade, não só eu, falo eu, né, Edilene, mas todo mundo, de poder escolher, né? Inclusive fazer processo seletivo para novos educadores, avaliando não quanto eles eram, o quanto o currículo era bom, mas o quanto eles estavam dispostos a aprender conosco, junto conosco. Este sempre foi a nossa forma de trazer novas pessoas para a equipe, né? E com um processo muito lindo, desde olhar currículo, sim, fazer rodas de conversa, pedir para as pessoas vivenciarem conosco, colocarem a mão na massa, refletirem sobre sua ação, a equipe depois volta a conversar, encontra qual é o perfil que se adequa mais. Longe de falar quem é que sabe mais, quem estudou mais sobre isso, quem está disposto a aprender. Esse foi nossa fórmula para termos bons educadores. Quanto ao âncora, foi traumática a forma que aquele espaço deixou de ser o espaço de educação que a gente acredita. Mas o âncora nunca morreu. Para mim, ele nunca morreu, ele está vivo e muito vivo em todas as crianças que passaram pelo âncora, em todas as famílias que viveram no âncora, em todos nós que fomos educadores do âncora, em qualquer momento que fosse. Tanto é que a Escola Aberta de São Paulo, eu sinto assim, quase foi um passar a limpo do projeto Âncora, porque nós já sabíamos quais eram os caminhos das pedras e o que poderíamos desviar, como encurtar, como minimizar sofrimentos, né? E a Escola Aberta é quase para nós um oásis da educação, né? E mais, a Escola Aberta, assim como foi o Âncora, nunca foi um lugar apenas para cuidar daquelas crianças daquela comunidade, só. Sempre, desde o primeiro momento, foi o convite do professor José Pacheco que aceitamos, de braços abertos, de nos tornarmos ali um espaço e pessoas com condições de aceitar que visitassem, de comunicar, aceitar convites para trocar,
o que está sendo feito, o que estava sendo feito, ou mais, dialogar sobre educação, né? Eu me lembro, nessa época em que estava tudo desse jeito que eu narrei para vocês, de pernas para o ar, todo mundo ainda tentando encontrar alguma boia para se segurar, nós já recebíamos visitas. E fomos até criticados. Algumas pessoas disseram assim, mas como que vocês recebem visitas se vocês ainda nem sabem direito como vocês vão resolver todos estes problemas? Eu sempre disse, que bom que essas pessoas estão podendo nos visitar neste momento, porque agora é o momento que todos podem se reconhecer. Quem se dispõe a mudar precisa mexer a casa, vai tirar tudo do lugar, vai bagunçar, vai ver o que serve e o que não serve. E aí não tem como fazer nenhuma mudança sem esta bagunça. E que bom que as pessoas puderam visitar neste momento. E realmente, todos que visitaram saíram dizendo, que lindo, que bom que eu pude estar aqui. Que momento maravilhoso, isso mexeu muito comigo. Agora eu também me sinto motivada a começar, porque eu sei que não são seres extraterrestres que fazem isto, não são seres extraordinários que fazem, são pessoas, somos nós, que estamos no dia a dia, né, trabalhando com educação. E a equipe, ela não, assim como nós estamos nos reconfigurando o tempo todo, a equipe está o tempo todo se reconfigurando, assim como a comunidade está se reconfigurando, como a pedagogia vai se reconfigurando, né? Nós temos um grande patrono, né? Alguém que nos inspira, que nos dá uma direção, que é o professor José Pacheco. Mas os caminhos são tão diversos para se chegar, né? E lembrar que cada caminho é um caminho e tem que ser trilhado com todos, né? E cuidando do tempo de cada um, mas cuidando para que ninguém tenha, exerça algum direito, achar que tem o direito de estragar aquilo que está sendo feito. E o Zé sempre falou uma coisa e a gente confirmou, né? Que um projeto grande, ou um projeto como este, ele não está arriscado de ter um fim por problemas externos ou condições externas. São as condições internas, são as pessoas que destroem um projeto. As mesmas que constroem são as que destroem, né? E aí, ficou para mim, está vivo em mim, esse grande aprendizado. Eu me sinto cada dia como se fosse o primeiro dia, né? Indo para um parque de diversões, né? O Léo lembrou aqui, eu faço um trajeto de mais de 1 hora até chegar à Escola Aberta, porque eu moro em Vargem Grande Paulista, e a Escola Aberta foi escolhida para ser naquele local pela característica daquela região. Ali tem uma comunidade, um bairro, tem ali o Morumbi ao lado, e tem aquela favela, uma das maiores favelas de São Paulo, que é a favela do Jaqueline. E é naquela diversidade que queríamos atuar, né? Seria muito mais fácil se eu escolhesse perto da minha casa, mas não era isso. E também poderia mudar de residência para ficar perto da escola. Eu até tentei, mas também vi que não era este, porque agora as famílias estão tomando conta da escola, né? As famílias vão aos finais de semana, as famílias fazem o que precisam ser feito, os educadores que moram perto resolvem coisas que precisam. Tivemos agora, esta semana, um grupo de 8 educadores do Rio, que ficaram imersos ali no nosso trabalho durante uma semana, e as famílias que cuidaram dessas pessoas foram os educadores que moram no entorno, que foram lá levar um cobertor que faltou, ver se precisavam de alguma coisa, né? Então, não preciso estar ao lado, mas eu conheço aquela comunidade, me envolvo com ela. Eu já tive também experiências no Âncora, tiveram pessoas que se mudaram para perto do Âncora para fazer parte daquela comunidade. E o que eu via? Quase nada de intervenção com a comunidade. Então, não é estar radicado, morando ali, que vai garantir que essa pessoa realmente esteja envolvida com aquele lugar, né? O que mais que você me pergunta? Quanto ao fracasso, né, do Âncora, a gente já falou. Enfim, e eu acho que ainda nós não temos um poder público que envolva, né, que adote esse modelo de educação. Então, é óbvio que fica muito mais difícil, né? Não temos uma política pública com este olhar.
E transformar a escola do chão de escola, ele é lento, ele é demorado, mas eu vejo hoje um movimento muito mais forte e muito maior do que era 10 anos atrás. Eu só tinha falado mas era a curiosidade de algum daqueles alunos bem destacados, acrescento ali, quantos do âncora estão na escola aberta? Da equipe? Nenhum, porque é longe, né? E não tem sentido. Dos professores da equipe. Professores? Nossa, acho que quase todos. Né? Tá o João, o Anderson, o Tiago, a Patrícia Souza, a Sandra, a Thaís, a Pati Borges, são 7. Acho que uns 3, 4 que não ficaram conosco. Então, facilita muito a equipe já ter passado por todas essas reflexões, discussões. Então, é uma equipe, quando a gente se senta para resolver uma questão, a gente não precisa debater desde lá, né, do início. A gente já parte de um ponto que já é comum a todos e facilita demais, né, o trabalho. E a gente recebe muitas pessoas. No final da tarde, eu conversei com 2 moças, uma delas ainda tinha feito esse curso conosco, Valdo, da Ecohabitare, né? E ela disse que foi a partir daquela formação que ela resolveu abrir uma escola. Hoje ela tem quase 200 crianças na escola. Está fazendo um trabalho lindo. E só veio pedir ajuda em algumas situações que ela tem muita dificuldade. Passou o dia conosco, né? Então, eu acho que tem muita gente aí que já se transformou, está se transformando e não aceita mais o outro modelo de educação. Se ainda faz ou vive, é porque ainda não encontrou pessoas que a apoiassem ou que estivessem junto com ela, dando força para seguir em frente. E não só aqui no Brasil, em Portugal também vejo muitas coisas acontecendo, acho que menos que aqui no Brasil, mas há um movimento, sim. E eu não acredito mesmo que o âncora morreu, ele não é mais naquele lugar. E eu acho ainda, Valdo, que aquele lugar nem era tão bom assim, né? Tinha toda aquela história, era muito bonito, tinha a lona de circo, mas tudo que a gente pensava em fazer já estava pronto. Vamos fazer vamos plantar árvore? Ah, não tem mais lugar porque o paisagismo não permite, que já tem árvores o suficiente. Vamos reformar uma sala? Não, não pode, porque essa sala já está reformada e gastaram muito dinheiro para reformar. Sabe, então, a gente não tinha muito lugar de movimento. A escola aberta, um predinho feio, numa esquina, né? E ele está sendo transformado pelas crianças, pela comunidade. E mais, a gente está ali atrelado àquela chácara do Jockey, que é uma chácara municipal. Então, ali é o nosso quintal. As famílias já construíram um parquinho, playground para as crianças. A gente já fez uma parceria com os grafiteiros e grafitamos o muro. Nós temos uma parceria com uma escola de educação artística, né? EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, que tem aula de violão, violino, teatro. As nossas crianças fazem atividades com eles. A EMIA utiliza nosso espaço para reuniões. Nós temos parceria com o FabLab, que é da comunidade ali, né, da prefeitura, e nós temos trabalho. Nós temos um voluntário, que é um professor do Dante Alighieri, que trabalha no FabLab com as nossas crianças, porque nós não temos impressora 3D, usamos a impressora 3D do FabLab. Então, a gente conseguiu ali naquela escassez mais abundância do que tínhamos antes. Né? Obrigado. Obrigada a você. A Cláudia que você falou, que está atuando contigo agora, e o Pacheco, é a Cláudia Duarte? Nós estamos com um grupo desde março, brasileiros e portugueses. Está lindo, e nós conseguimos colocar assim este modelo de organização, de pensar educação, na prática com eles. Não programamos nenhum currículo, não preparamos nenhuma aula, mas demos estruturas para que eles pudessem se organizar.
e está demais. Hoje, então, tem os tutores que vão se revezando, pessoas que vão assumindo o papel de tutores, currículo que vai sendo criado a partir do que o grupo vai levantando, eles vão trazendo necessidades de criar grupos de responsabilidade, fóruns, assembleias para decidirem coisas. A gente só fica ali na retaguarda, fazendo perguntas. E está maravilhoso. Temos 52 pessoas. E o horário de Portugal, eles começam, o horário deles é 9h30 da noite, até às 11h30. E estão firmes e fortes no grupo. Me surpreendeu muito. Mas é por módulo, A gente até desenhou módulo para oferecer, porque ninguém entendia muito bem. Daí a gente já foi falando, olha, a gente fez aqui, ó, tá vendo? Módulo 1, 2, 3, temas mais ou menos assim, mas é para não existir. Vamos desconstruir isso? Vamos partir daquilo que a gente precisa? Hoje, tá, assim, não, ninguém mais fala de módulo, a gente fala de revisitar o que a gente já sabe, o que precisa aprender e nos organizarmos para dar conta. É assim, e vai acontecendo. Até dezembro. Mas já estão falando que não querem parar, já estão se organizando. Tem um grupo de responsabilidades que se formou, que é da manutenção da discussão e vínculo, né, de rede entre eles. Acho que a Paula tinha uma pergunta ali. Paula, você tinha escrito no chat se é pública, se é gratuita, se é alguma coisa. Ou o Felipe colocou agora. Oi, Felipe, tudo bem? Sim, é pública, é gratuita. Nós temos algumas pessoas, né, alguns empresários que mantêm financeiramente a escola, né? E então as crianças têm as refeições, passam o dia todo e é totalmente gratuito, assim. Isso a escola aberta. Escola aberta de São Paulo. Mas ela já está no fundamental, com o fundamental, o médio não, né? Média a gente ainda não pensou em colocar, porque não temos espaço para construir uma quadra coberta. E é um dos requisitos. Nós tínhamos até uma parceria com um clube de futebol ao lado, eles usavam nosso auditório, a gente usava a quadra coberta deles. Porém, com a pandemia, o clube faliu e vendeu por uma empresa que está construindo um prédio lá, né? E a gente usa todo o espaço verde da chácara, tem quadra na chácara, só que não é coberta. Então, não pode valer. Então, a gente também está se dedicando ao Fundamental 2, até o Fundamental 2. No momento certo, a gente cria o ensino médio. Como é caminho um pouquinho ali para nós, a próxima ida nossa, a gente conversa com vocês e passa lá, faz uma visita. É ali em torno do Jockey, por ali, né? Não é o Jockey Clube ali, chiquetoso, não. Fica na chácara do Jockey. É uma chácara que cuidava dos cavalos, né? Uhum. Ficavam as baias dos cavalos que era da corrida. E ali é no bairro do Butantã, bairro Ferreira. Tá. É do outro lado, lugar então, não é do lado é mais para o lado da ponte. É. E é muito legal, e tem um lugar lindo, são as baias tombadas como patrimônio histórico, tem toda uma história linda. E nossa escola está totalmente envolvida no projeto ali, gestor da chácara, família e educadores participam de todas as reuniões, sabe? Para manter a chácara como pública, né? Porque há um grande esforço aí para torná-la privada, né? Pelos governantes. Mas a comunidade conseguiu não deixar. Ela seria privatizada junto com o Parque Ibirapuera, na mesma época, mas a comunidade se mobilizou e não permitiu. O Felipe está perguntando aqui, curiosidade, alguns de seus filhos estudou nesses projetos? Porque ele queria muito para os filhos dele, uma frustração eterna. Felipe, essa é a minha frustração. Meus filhos estudaram no Japão. Tive o privilégio de trabalhar nas escolas. Quando eu fui, meu filho tinha 11 anos e minha filha tinha 7. Então, passaram todo o percurso na escola, comigo foi fantástico. E, nossa, só alegria, até o ensino médio. Mas eles não tiveram, né, porque já não tinha idade mais. Agora tem os meus netos. E os meus netos moram no Japão, estudam em escola japonesa.
isso corta meu coração. Mas, enfim, meu filho e minha nora sempre dão suporte, garantem que eles, né, tenham toda eles aproveitam muito o que é de bom da escola japonesa, que tem muita coisa boa, né, mas, nesse modelo de educação está muito longe deles ainda. Nós temos aqui, Leonardo levantou a mão, né? Já são 6h32, né? Nosso horário vai até 6h45. Vou passar a palavra para o Leonardo. Felipe, estamos de mãos dadas, né, nessa relação em que a escola que pensamos não é a escola que nossos filhos estão. E aproveitando, né, eu estava escutando, buscando a minha filha num espaço de educação que só existe porque chama espaço da autonomia. É outro espaço e é um espaço muito caro. Eu estava até conversando com um amigo meu em São Paulo esses dias. O filho dele estuda numa escola democrática, dentro dos modelos, né, daquelas acepções de escola com um perfil mais humanista, não vem ao caso, fazer propaganda para a escola particular aqui. E é democrática para quem pode pagar R$8.000 por mês. Né? Então, que democracia é essa? O que eu fui conhecer o projeto e quero voltar já no contexto já de processo de formação continuada de professor, já vou pedir esse espacinho para a Edilene, né? Fazer inclusive aqui, porque como é um espaço de educação comunitária, que há uma instituição, grupos que são mantenedores, que fazem exatamente o papel que o Estado deveria fazer, né? De certa forma, você tem aí processos complementares, e um deles é exatamente isso, abrir o espaço como espaço também de reflexão e recepção e acolhida de profissionais da educação para a formação continuada, né? E para isso, já queria até aproveitar e fazer um merchan para a Escola Aberta, que não é um merchan, né? Falar, olha, de onde vem o complemento até para poder melhorar a condição do educador, porque o educador é muito mal remunerado nesse país, que é exatamente isso. E que é uma coisa que vem lá da reflexão da escola nova, que é pensar a escola não só como um local para a comunidade, mas com o professor e professores de outras comunidades como espaço de diálogo, né? E de trocas. Então, por isso, eu acho muito bacana pensar essa questão, né? Trazer a questão de que isso que a gente está fazendo aqui no Recomove, de forma virtual e em alguns momentos presenciais, também na escola aberta é parte do processo, do projeto dela, né? Ou seja, um espaço para que a gente possa ir, né? Tem um custo. Depois eu queria até que a Edilene falasse desse custo para quem quiser ficar e viver um tempo dentro da escola aberta, né? E promover trocas com a escola aberta. Acho que o custo financeiro até que não é tão o grande. O custo maior é o custo estar com a cabeça aberta e repensar e ressignificar os caminhos da educação e deixar alguma coisa, porque foi uma coisa interessante. Eu fui um sortudo danado, que eu estou sendo irônico, eu não fui sortudo nem nada, eu queria ter ido lá como eu vou em período de aula, porque eu quero ter contato com as crianças, eu quero ter contato com os colegas, mas uma coisa que, quando eu fui lá, a Edilene destacou na fala dela, ninguém vem aqui sem deixar alguma coisa. Aí eu falei assim, não, o custo não é o custo de financeiro, é o custo de deixar, de participar, de se envolver, né? E é isso que, para mim, traz a questão da comunidade. Nenhuma comunidade é uma ilha, né? E dessa perspectiva, olhando para a educação como um projeto de Estado, o que o Estado menos deseja, é mais uma reflexão, é que a escola seja um espaço de ruptura de ilhas, um espaço de integração de ilhas, né? Lembrando aqui os escritos dos anos 60 de Althusser, dos aparelhos ideológicos do Estado,
né? Então, minha filha, ela gosta da autonomia porque ela vai quando quer, porque quer, e faz com quem quer, num processo de troca. Agora, em relação à escola, ela gosta do sábado e domingo, que ela não tem que ir, porque é um aparelho ideológico é uma prisão, né? E acho que nessa reflexão é que a gente tem que pensar que formato de Estado brasileiro a gente quer, que formato de relação comunitária e societária a gente deseja. Saber que a gente vai estar sempre em conflito, como o Walter destacou agora na fala dele, é uma característica. Sabe, o conflito e a disputa é inerente ao espaço do crescimento. E é inerente ao nosso lugar de ação. A resiliência está implícita nela a questão da disputa, do conflito dos campos de poder. E o que não coaduna em nada com qualquer princípio e defesa de disciplina. Eu acho que a gente tem que ter disciplina para muita coisa, menos para se educar. A educação, ela não começa na disciplina. A disciplina é um elemento, né? E por incrível que pareça, parece que é o que mais a gente vê, né, o tempo inteiro nas universidades. Eu não estou falando só de escola de fundamental e médio, não, né, da educação básica, estou falando das universidades, dos colegas que querem, por exemplo, eu me assustei muito com estudantes universitários há pouco tempo falando que tem professor universitário que fala, olha, desliga o celular ao entrar na minha aula. Tem colegas meus que falam, depois que bateu o sinal, ninguém pode entrar na minha sala. E eu estou falando de colegas, às vezes, que dão aula para 9º período, 10º período de cursos de graduação, né? Então, a gente inverte o processo, né? A gente atende ao interesse da lógica patriarcal e hierárquica da nossa sociedade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o Estado é o lugar que ensina isso por meio da escola, né? Acho que é muito bom escutar a Edilene, quando eu, voltando a um momento dela, que ela fala, a gente tem que pensar o que é a escola, para depois discutir o conteúdo. A gente tem que pensar o que é a universidade, para depois discutir a universidade, discutir o que vai ser trabalhado ali dentro. A comunidade pré-existe ao prédio universitário, ao prédio escolar, né? E por que depois que constrói o prédio, eles não estão ali dentro? Por que não é ressignificado a toda hora que nova situação é construída naquele espaço? Né? É mais um diálogo, é mais uma reflexão mesmo. Não preciso nem que queria escutar a Ivone, depois passar para a Edilene aí, porque é muito pouco tempo, sabe, doutor Valdo? A gente tem que ampliar esse prazo aqui para uns 10 horas, 15 horas, talvez que seja uma vida inteira. A gente podia marcar um seminário de vida. São 10 anos, Léo, lembra? No mínimo 10 Não, 10 anos. 10 anos de encontros, uma vez por mês. Eu estou achando pouco, eu sinto tanta saudade de conversar com vocês, que eu queria, às vezes, falar o seguinte, não, esse momento do tempo eu quero congelar e vai ser só ele. Temos sem ter 5 que se preocupar com o minutos. tempo. Ivone? Ai, Léo, realmente, é muito pouco tempo, assim, que pena, assim, a Edilene começou a construir todo um raciocínio e, de repente, assim, e eu queria escutar mais e mais e mais. Edilene, você já escreveu um livro, Edilene? Você já colocou tudo isso que você contou para a gente no livro? Eu quero continuar esse papo, não sei como, estou pensando aqui como que a gente pode continuar esse papo. Você começou a contar ali como que foi o início do Projeto Âncora, que sempre foi Pelo Projeto Âncora eu comecei a fazer pedagogia, porque eu conheci, tive lá a oportunidade de conhecer, eu falei, não, eu preciso conhecer mais de como se estrutura uma escola. E aí você começou a trazer ali as dificuldades iniciais ali, e até chegar onde chegou o projeto, quando a gente conheceu, ele já estava bem avançado em termos de tudo isso que você vem colocando. E eu sempre tive essa curiosidade, mas esse início, né, esse passo a passo que você começou a desenvolver com a gente, eu acho que daria uma bela história, tanto uma história de vida sua, que você pode trazer dentro da sua vida, como que ele foi transformando você, e como
você foi sendo transformado e transformando outros que estavam à volta, bem como não ser um roteiro, porque, como você mesmo disse, cada escola, cada espaço, cada território é diferente, mas para a gente tecer junto, cada história de vida serve para a gente refletir e para a gente pensar em como realmente transformar a escola, o estabelecimento onde a gente está. É lógico que dentro de um espaço público ali tem toda uma legislação por trás, mas a gente pode, a partir de exemplos sendo citados. Eu lembro que quando a gente foi visitar o Projeto Âncora, a gente estava tentando estabelecer uma escola aqui na região de Morretes, o Valdo e outras pessoas juntos. Acabou não dando certo, mas eu sempre fiquei com aquilo atrás da orelha, como diz, aquela pulguinha atrás da orelha, né? De vontade de ver acontecer. Sabe? Aquela coisa de ver, tanto é que eu fui fazer pedagogia, fui fazer violão na época, eu falei, eu não admito uma escola sem o lúdico, e eu como professora, eu preciso aprender mais sobre esse lúdico. Então, assim, realmente me moveu, né, quando eu conheci o Âncora, e agora, mais ainda, escutando você falar, nossa, quando você disse assim, realmente foi desesperador, mas ao mesmo tempo encantador. Não importa o desesperador, mas desde que encante, que te motive, que te faça avançar. De repente, não uma, né, você presente, mas de repente um relato teu, ou pegar, por exemplo, um projeto político-pedagógico do Âncora, seria possível, assim, para a gente poder ver como ficou estabelecido, mas para ter um parâmetro, assim, para mim seria bem interessante, sabe? Mas, assim, eu só tenho a agradecer muito, realmente, Edilene, porque algumas coisas que eu não consegui fazer enquanto perguntas naquele momento que eu fui conhecer, agora você foi esclarecendo, mas parece que ainda é muito pouco, então a vontade parece que não foi nem 2%, então a vontade é que essa conversa realmente, que nem o Léo disse, 20, 40 horas dividida em espaços. Eu espero que você continue com a gente, porque começou-se a encantar e estou realmente encantada com o que foi colocado aqui, mas eu queria mais, assim, eu queria, sabe, poder estar junto, fazendo pergunta, quase que como uma conversa, aqui é no coletivo, mas uma conversa individual, porque tamanhas são as perguntas que não dá para trazer aqui, as curiosidades, né, desse processo e dessa caminhada até, como se diz assim, você diz, o projeto Âncora não morreu, ele está vivo, né, foi transformado. Então, até essa transformação, assim, sabe, essa história toda, eu acho que daria um bom livro, Edilene. Acho que você podia escrever para a gente conhecer, porque só em pequenas conversas não traz tudo aquilo que a gente tem de curiosidade. Mas só tenho a agradecer a oportunidade de estar junto, de estar conversando, assim, agradecer mesmo, porque, olha, é riquíssima, essa conversa foi muito rica. Tá? Obrigada. Obrigada. Nossa, gratidão, gratidão. E, sim, eu sinto essa necessidade também. Eu adoro contar as histórias, porque elas vão me lembrando, vai me dando assim, nossa, eu preciso mesmo escrever sobre isso. Preciso encontrar tempo. Não encontrar tempo a gente faz, né? Eu ainda preciso encontrar esse lugar. Mas, voltando aqui, o Léo fala da escola aberta, né? Então, a gente tem, sim, alguns programas que é visita, vivência, as pessoas ficam uma semana, a gente também acompanha algumas escolas, né? E isso gera uma renda que vai para um fundo de ajuda aos educadores. Então, fica ali um dinheiro, alguém passa uma necessidade, precisa de um dinheiro a mais, tem ali um dinheirinho, ou no final do ano, divide, sabe? Então, é uma forma também de melhorar o salário de todo mundo através do trabalho das pessoas, né? Elas fazendo isso. E aí, fiquem todos convidados sempre para ir à escola aberta, mas também a gente tem muita gente que nem, quando a escola pública, sabe? Foi semana retrasada, um grupo do Triângulo Mineiro, 45 alunos da Faculdade de Psicologia e Pedagogia e as professoras, e eles já tinham gasto muito dinheiro para pagar a passagem, tinham feito vaquinha, rifa, enfim, não pagaram, não tiveram nenhuma despesa na escola aberta, a gente não cobrou, é R$ 50 por pessoa, mas a gente também abriu mão sabendo da dificuldade deles, então não é uma coisa assim, só vai se pagar,
não. Mas é uma forma de contribuir com a equipe, né? E fique à vontade, eu pedi para o Léo deixar meu celular aqui, meu contato, né? Se quiser, a gente pode marcar um horário, um tempinho, bate um papo, mais que um encontro, estou disponível, tá bom? Edilene, se você me permitir, eu quero te colocar dentro do grupo do Recomove no Telegram. Não sei se você faz uso do Telegram, que aí facilita até para as pessoas aí que estarem em contato contigo, Tá bom, né? pode Sabendo que sim. está lá, porque também é uma prática nossa. Nos recomovermos juntos. Ah, maravilha, Juntos. que lindo. Tá bom, pode me colocar assim. Chegou aqui mais uma pessoa. Ah, teve que sair. Só para deixar o Ronivaldo, pedagogo do campus Almenara, esteve aqui com a gente por 3 segundos. E se ele depois assistir isso, a saudade é enorme. E eu sempre falo, meu coração está enterrado em Almenara. Paula, nós não colocamos a nossa música no início. Eu ia te pedir, se o Valdo puder, mais um pouquinho, para a gente colocar a nossa música de encerramento. Agradecer todas as provocações e me colocar à disposição, Edilene. Se for para fazer um livro de memória de vida, eu gostaria muito de te ajudar a fazer uma memória de vida, assim, trajetórias da educadora. Eu gostaria muito, porque acho que isso aqui, aliás, só de pegar o que nós já temos aqui dentro e transformar, isso daí eu já vou fazer para você, vou transformar isso aqui em texto, acho que já é um caminho inicial, porque que trajetória, sabe? Aliás, acho que cada uma de nós aqui, cada pessoa aqui deveria pensar em fazer isso, né? Porque são muitas trajetórias para a gente poder partilhar, e é isso que a gente precisa, né? Entender um ditado mineiro: todo mundo dá notícia das pingas que eu tomo, mas ninguém sabe dos tombos que eu levo. Bom. Vou colocar a música aqui, mas gostaria também de dar, né, a informação que o nosso próximo encontro é dia 3 de outubro, na segunda-feira, às 17 horas, e que a gente sempre, a partir de uma prosa, o encontro seguinte é o espaço para a gente dialogar mais a partir das falas, das experiências, das histórias, dos intercâmbios que ocorrem aqui, né? Então, da gente ter esse espaço de reflexão, né? Edilene, claro, convidada sempre, e todas as pessoas que fazem parte do Recomove também convidada para esse dia 3 de outubro. E muito obrigada, Edilene, de coração, pela breve e profunda partilha aqui, e com certeza, o Ivone, estava aqui pensando de repente marcarmos depois com Edilene um outro momento, assim, da gente fazer mais algumas perguntas, e se poderíamos gravar um outro vídeo, não necessariamente dentro dos encontros mensais do Recomove, mas marcarmos um outro encontro. A gente vai conversando sobre isso, se Edilene, claro, puder. Claro. Eu vou partilhar aqui minha tela. E nossa música, que foi devidamente autorizada pelo grupo Canto Cego, Vida Rendeira. Sem som, Paula. Está sem som? Espera aí, vou parar o compartilhamento. Vou ver o que é que eu não apertei. No Advanced. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Diga aí, Léo, o que é que eu tenho que fazer? Não, é isso que você está fazendo no Advanced. No Share Sound. É porque eu não tinha
clicado no Share Sound. Ok. Agora vai, vou voltar aqui novamente. Respirar, confiar, atravessar o impossível pode nos guiar, descobrir, permitir em cada sopro dessa história. Eu navego as horas, eu escolho reviver, renascer, amanhecer, todo dia ser um pouco mais, existir, persistir na leveza da memória. Reconstruo vitórias, reconheço meu lugar. Eu escolho meu lugar. A vida rendeira desce nos meus passos, um belo destino dentro dos seus laços. A vida rendeira faz de mim seus braços, desce seus caminhos, veste meus espaços. Mergulhar, desaguar, flutuar, o invisível pode nos tocar, pressentir, evoluir da janela que se abre, se avistam paisagens que ensinam a acolher, pertencer, engrandecer, do sonho se recriará, diluir, expandir, giro e danço com os ventos. Eu aceito meu tempo, reinvento meu lugar. Eu escolho meu lugar. A vida rendeira desce nos meus passos, um belo destino dentro dos seus laços. A vida rendeira faz de mim seus braços, desce seus caminhos, veste meus espaços. A vida rendeira desce nos meus passos, um belo destino dentro dos seus laços. A vida rendeira faz de mim seus braços, desce seus caminhos, veste meus espaços. Ó vida rendeira, desce nos meus passos, um
braços, ó vida rendeira. E assim eu passo a palavra para a Edilene e a gente se despede. Uau, que música maravilhosa, que coisa linda. Ah, olha, nos representa, né? Essa música nos representa. Gratidão, gente, por esse encontro. Obrigada por este espaço. A Escola Aberta está aberta para todos vocês. E estou disponível para conversar, aprender com vocês também. Léo, muito obrigada pelo convite, o carinho de sempre. E vamos juntos. Grande abraço. Um abraço enorme, gente. Obrigado sempre. E olha, saudade aqui é mato. Depois Saudade aqui é mato. quando ele baixar, eu ponho lá o vídeo, tá? Tudo de bom para vocês. Vou lá para a minha outra função agora. Tchau. Obrigada, Valdo. Tchau, bom final de Prazer em revê-lo. semana. Bom final de semana, gente.